Tenho uma palavra para você hoje, seu coração, uma palavra que me confrontou muito nesse final de semana, quando eu estava preparando, semana passada. Eu sempre digo que algumas palavras eu primeiro prego para mim, aí quando eu sou muito tocado, eu compartilho com vocês. E eu já te convido a abrir sua Bíblia, lá em 1 Reis 21, do 1 ao 16. É um texto um pouquinho longo, mas é importante que você fique atenta, porque esse texto, é nesse contexto que você vai compreender toda a palavra, amém? Diz assim: algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o valor. Guarde essa passagem aí. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então, Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei a minha vinha. Disse-lhe Jezabel, a sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e punha Nabote sentado no lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Essa mulher era terrível. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhe tinham escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se no local destacado no meio do povo. Então, os 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-lhe a vender-lhe. Ele não está mais vivo, ele está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Amém? A palavra que eu quero trazer hoje é sobre a herança que o Senhor nos dá, né? O título da mensagem hoje é: não negocie a sua herança. Olha para quem está do seu lado e diga: não negocie a sua herança. Nós vivemos um tempo, queridos, que basicamente tudo é negociável. Há até quem diga que tudo tem um preço. Há quem afirme isso. Hoje, os princípios são negociados, os valores são negociados. Nós vivemos uma época de relativismo, onde o que era certo já não é mais certo, e o que era errado hoje é certo, é comum. Princípios são negociados, santidade às vezes é negociada, fidelidade é negociada, convicção é negociado. E o que nós vamos aprender hoje, baseado nesse texto, é que tem coisas que não têm preço. E quando nós falamos disso, eu me refiro à herança do Senhor sobre nossas vidas. Aqui em 1 Reis 21, nós encontramos
vemos essa história de um homem, Nabote, que defendia a sua vinha com unhas e dentes. E o que eu quero falar hoje para você não tem a ver com um pedaço de terra. O que eu quero falar para você hoje não tem a ver simplesmente com uma propriedade. Tem a ver com legado. Tem a ver com identidade. Tem a ver com herança familiar. Tem a ver com uma aliança que nós fazemos com Cristo Jesus. E isso, o mundo quer a todo tempo negociar conosco, roubar de nós essa herança. Esse rei Acabe desejou a todo custo a vinha de Nabote. Essa vinha, Nabote havia herdado dos seus pais, inclusive seus pais estavam enterrados lá. Então o que ele estava falando aqui não era somente de uma propriedade. O que nós vamos ver aqui é um problema grandioso, onde o mundo quer a todo custo tomar a nossa herança, a herança que nos foi dada por Deus. Tem coisas que o dinheiro não compra. E talvez você esteja perguntando, pastor, e que herança é essa? Já te digo. A primeira delas, que essa vinha simboliza nos dias atuais da nossa vida, é a nossa fé. A fé que nós temos em Cristo Jesus é uma herança que o Senhor nos deu. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós podemos viver uma vida, por mais que dificultosa, por mais que cheia de adversidade, nós entendemos que a vitória já é certa, amém? E essa fé não vem de nós mesmos, é Ele que nos dá. É Jesus que é o autor e consumador da nossa fé. Então até a fé que nós temos é Ele que nos dá, é a sua herança. Só que às vezes, diante das adversidades, diante das circunstâncias do dia a dia, a nossa fé é abalada. Diante das pressões que nós passamos, muitas vezes, nós nos perguntamos, será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que é verdade mesmo isso que nós estamos vivendo? Será que Deus existe? As pessoas perguntam, cadê o teu Deus? Muitas vezes a nossa fé, essa herança quer ser roubada. Nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus, queridos, também é uma herança que o Senhor nos deu por meio de Cristo Jesus. Eu não sei se você lembra, mas houve um tempo em que para alguém ter acesso a Deus precisava de um sacerdote. Precisava que o sacerdote adentrasse o tabernáculo, sacrificasse um animal, fizesse aquele sacrifício, depois ele entrava no Santos dos Santos e levava toda a expiação do povo para que nós pudéssemos receber o perdão dos pecados, o povo de Israel. Mas um dia, Deus nos amou tanto, que mandou o seu Filho vir habitar entre nós. E por meio do seu Filho, Ele nos deu autoridade, Ele nos deu a graça de termos um relacionamento íntimo com o Pai, sem terceirização, sem um acesso direto. A palavra diz que o véu se rasgou e a partir daí você tem acesso ao Pai, um acesso direto. Você já pensou numa herança maravilhosa como essa? Mas é uma das coisas que também nós precisamos aprender a guardar. A nossa santidade também é uma herança do Senhor. Todos nós já estávamos destituídos, sabe, da glória. Todos nós vivíamos no pecado. Mas um dia um homem, por meio do seu sangue, nos santificou na cruz. Hoje nós podemos dizer que somos santos, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Essa é uma herança que o Senhor nos deu. Então você pode dizer, eu sou santo, porque o Senhor me santificou. Eu sou santo porque Cristo pagou um preço por mim na cruz. Essa é uma herança que nós não podemos abrir mão. O nosso chamado também é uma herança. Todos nós temos um chamado coletivo. Mateus 19. Não é? Ele não fala que todos nós temos, acredito que é Mateus 19, me ajudem. Ide por todo o mundo, fazer discípulos, 28, 19, Mateus 28 é um chamado coletivo. Esse chamado é coletivo, mas também nós temos chamados específicos. E nós não podemos negligenciar esse chamado, é uma herança do Senhor.
e a nossa intimidade com o Espírito Santo. Sabe, queridos, que herança maravilhosa é essa? Deus nos amou tanto que mandou o seu Filho vir estar entre nós, para levar sobre si as nossas culpas, os nossos pecados. E quando Jesus foi aos céus, ele disse: eu vou para que o outro venha, para que o Consolador venha. E ele veio morar dentro de mim e de você, para nos capacitar a viver e realizar as obras que o Senhor preparou para que realizássemos. Olha que maravilha, olha que herança maravilhosa, você ter Deus morando dentro de você. Eu no seu lugar dizia: glória a Deus, aleluias. Você já pensou, um dia desse eu escutei um pregador falando assim, que quando chegasse no céu, ia conversar com Moisés, ia conversar com Salomão, ia conversar com Davi, e faria muitas perguntas, mas ele tinha certeza que uma pergunta seria feita a ele. Já pensou Salomão perguntando para você: pastora Luana, me responde, como é carregar Deus dentro de você? Você já pensou? Já pensou Davi chegando para você e diz: meu irmão, como é você viver a vida inteira com Deus morando dentro de você, quando nós tínhamos que sacrificar animais para poder ter acesso a Ele? Você já parou para pensar que herança maravilhosa é essa? Amém? Essa é a herança de Deus que Deus nos deu. Então não negocie. Efésios 1:11 diz assim, nele fomos também feitos herdeiros, tendo sido predestinado conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. 1 Pedro 1:4 diz assim, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer, essa herança está guardada nos céus para vocês. É uma herança que já é nossa, só que no mundo, no nosso meio, existe Acabes, e no nosso meio existe Jezabel. Acabe aqui nessa história, para os mundos de hoje, representa o mundo. O mundo que quer a todo custo tomar a nossa herança. O mundo que quer a todo custo nos tirar da presença de Deus. Sabe? E é interessante nós entendermos, queridos, que o mundo jamais vai chegar para nós dizendo assim, eu vou destruir você. Eu vou destruir a sua casa. Eu vou destruir a sua família. Não. Sabe o que é que o mundo diz? Eu vou te dar algo melhor do que essa vida que você tem. Foi isso que Acabe disse para Nabote. Eu vou te dar uma vinha melhor. Sabe o que é que o mundo diz? Eu vou pagar um preço por você que você nunca na vida vai ter. Eu vou te dar coisas que você nunca na vida vai ter. Porque as propostas do mundo são assim. O inferno trabalha com propostas sutis. Se você conhece ou já conheceu alguém que é viciado em droga ou que um dia já se drogou, pergunta para ele se quando alguém foi oferecer o primeiro trago a ele, falou para ele o seguinte, olha, você vai usar essa droga, mas eu te garanto uma coisa, essa droga vai acabar com a tua vida. É assim? Olha, você vai usar essa droga, mas essa droga vai destruir a tua família. É assim? Não. Quando alguém vai ser infiel, vai adulterar, ele não vai dizer assim, olha, eu vou adulterar porque eu quero perder a minha família, eu quero perder a minha paz, eu quero perder a minha casa. É assim? Não. Sabe como é que o mundo diz? É só uma vez. É só uma vezinha. Não tem problema. Vai lá. Sabe? É só um gole. Sabe? É só um dinheirinho que vai te desafogar desse aperto. Vai, é só uma olhadazinha. É assim que o mundo faz, queridos. O mundo é sorrateiro. Acabe prometeu para Nabote algo melhor. Quer ver outra coisa que o mundo diz? Todo mundo faz. Quem é mãe já deve ter escutado isso. Quando dá uma ordem para um filho não fazer algo, o que é que eles dizem? Todo mundo faz. Né? Eu lembro quando a Yasmin era mais novinha, queria ir dormir na casa da amiga dela, nunca foi. Aí quando a gente dizia que não, mas pai, minhas amigas todas vão.
Aí a Cristina diz, mas você não é suas amigas, não é todo mundo. Né? Pai, todo mundo faz, você não é todo mundo, né? A mamãe diz. Mas o mundo diz isso. Sabe por que o mundo diz isso? Porque os valores estão invertidos. Porque o mundo relativizou o pecado, a injustiça, a desonestidade. Você já viu alguém quando encontra uma carteira e devolve, vai para os blogs, algo que deveria ser corriqueiro, não é? Porque as pessoas estão tão acostumadas, sabe, com as coisas relativizadas, e diz, todo mundo faz mesmo, sabe? Não, todo mundo faz, eu vou fazer também. É assim que o mundo diz. Quer ver outra coisa que o mundo nos apresenta? Não precisa ser tão radical. Né? Se eu falar uma coisa, irmão, é porque você não entendeu ainda a Bíblia. Olha, não é bem assim que a Bíblia está dizendo sobre a obediência. Deixa eu te falar uma coisa. Esse negócio de santidade, não é assim não que a Bíblia está dizendo. Acho que você está vendo. Lê uma versão mais atualizada. A Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás. Foi escrita por homens. Eu acho até que a Bíblia precisa ser atualizada. Você já ouviu alguém dizer isso? Misericórdia, né? Mas isso é normal hoje. O mundo está fazendo isso. E não se espantem, queridos. A tendência, infelizmente, não quero ser profeta do caos, mas a tendência é as coisas se banalizarem ainda mais. Sabe por quê? Porque o mundo vai tentar a todo custo roubar a nossa herança. Sempre foi assim. Foi assim com Esaú. Lembra de Esaú, irmão de Jacó? Esaú era herdeiro por ser primogênito. Ele tinha direito a parte da herança do seu pai, mas tinha direito também a uma herança espiritual. E chegou cansado da sua caçada, foi caçar quando voltou. O irmão estava fazendo um prato de ensopados, negociou a herança. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós estamos cansados da caminhada. Às vezes o ministério cansa, cuidar de pessoas às vezes cansa, às vezes o casamento cansa, às vezes o projeto que Deus colocou no teu coração de empreender cansa, ler a Bíblia cansa, seguir ao Senhor às vezes se torna cansativo. E é nessa hora que o inimigo entra com as suas propostas. O inimigo ele age na nossa vulnerabilidade. Jesus passou quanto tempo no deserto? Quanto? 40 dias. Qual foi o dia que o diabo pediu que ele transformasse pedra em pão? No 40º dia. Não foi no primeiro. Não foi no segundo. As propostas não virão quando você estiver firme, fortalecido. Seu casamento está bem, está uma bênção. Pode até vir. Mas o diabo, ele não é burro. Ele é o diabo, mas ele não é burro. Ele sabe, ele vai agir nas nossas fraquezas. Então nós precisamos estar atentos, muito atentos. Sabe por quê? Porque tem muita gente trocando a presença por prazer. Tem muita gente trocando o altar por entretenimento. Tem muita gente trocando o propósito de Deus por afirmação humana, por status social, por reconhecimento, por fama, por dinheiro. Tem muita gente abrindo mão dos propósitos de Deus. Sabe, queridos? E com isso eu não quero dizer, eu sempre gosto de enfatizar, que ter dinheiro, ter bens materiais não é bênção de Deus, é bênção sim de Deus. Deus quer que nós vivamos uma vida próspera e abundante, porque os grandes homens de Deus assim foram. Jeremias 29:11 diz para a gente, olha, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de prosperá-los e não de vos causar dano. Isaías 1 diz assim, 1:19, ou é 19:1, eu sempre troco. Se creres e me obedeceres, comereis o melhor dessa terra. Então Deus não quer que andemos mendigando o pão
Davi já falou isso, um dia fui moço e hoje sou velho. Nunca vi um justo mendigando pão. Então nós temos que ser prósperos sim, o que nós não podemos é negociar a nossa herança. Por isso, também tem Jezabel. Jezabel é perigoso. Jezabel é terrível. Sabe por que Jezabel é terrível? Porque ela não aceita o não. O Acabe ainda aceitou o não. Olha para quem está do teu lado e diz: cuidado com a Jezabel. O Acabe ainda aceitou o não de Nabote. Ficou triste. Não comeu. Mas Jezabel não. Jezabel mandou matar. Jezabel mandou destruir. Quer saber quem é a Jezabel? Jezabel é o inimigo mais perigoso. É aquele problema que não está lá fora. Está aqui dentro, ó. É o nosso ego. O ego que muitas vezes nós insuflamos demais. Age como Jezabel. É o orgulho. Gálatas 19 fala das obras da carne. Jezabel é o perigo interno. Acabe aceitou o não do mundo. Jezabel às vezes não aceita. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas a gente aconselha, que olham nos nossos olhos e dizem assim: pastor, eu estou fazendo isso, mas eu não quero fazer. Pastor, eu fiz isso, mas eu não me sinto bem em fazer. Mas eu não consigo parar. Pastor, eu estou tentando, mas está sendo difícil. Sabe por quê? Porque a Jezabel está lá gritando. A Jezabel não aceita um não. Nós temos que ter cuidado com a Jezabel que mora dentro de nós. Que muitas vezes sabemos que não podemos, mas ainda assim, porque por conta do orgulho, por conta da prepotência, por conta do desejo de dar satisfação para o mundo, para as pessoas que muitas vezes nem estão aí para nós, nós negociamos princípios, valores. Romanos 8,13 diz assim, ó: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? O que nós precisamos, queridos, para matar a Jezabel, é nos fortalecer cada dia mais pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que vai matar a Jezabel que mora dentro de nós. E aí sim conseguiremos dizer não para o mundo. Toda vez que a Jezabel gritar dentro de nós, nós vamos nos apegar ao fruto do Espírito: domínio próprio, bondade, alegria. E precisamos vigiar, precisamos erguer um muro de proteção, uma fortaleza espiritual sobre nós, por meio do Espírito Santo. Porque o cristão que não tem proteção, ele está vulnerável. É como uma cidade. Antigamente, as cidades, a primeira coisa que elas faziam era um muro de proteção. Por quê? Porque quando o inimigo vinha atacar, a primeira coisa que eles faziam era derrubar os muros para entrar. Então eles criavam um muro. Quanto maior o muro, quanto mais largo o muro, eles queriam mostrar para o inimigo que era mais difícil ser conquistado. E é assim que nós temos que fazer. Infelizmente, tem muito crente, aqui não, graças a Deus, mas eu sei que lá na Groenlândia, tem muito crente que não vigia. De manhã eu falei isso, aí uma senhora ia saindo ali na porta, aí falou assim: pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Você falou lá no culto que não tem pecadinho nem pecadão. Quando o senhor diz que na igreja não tem, o senhor não está dizendo uma verdade não, porque tem na igreja sim, gente que faz assim. Eu disse: não, irmão, mas eu não sei quem é, então não posso, né? Então, pela fé, eu creio que não tem ninguém aqui assim, tá bom? Para eu não estar mentindo. Então, eu sei que muitos crentes vivem sem vigilância. Vigilância, queridos.
Nós precisamos vigiar. O diabo, o inimigo das nossas almas, ele é como um leão faminto, buscando a todo tempo nos devorar. É o tempo todo trazendo uma proposta, o tempo todo. Então precisamos viver vigilantes, sabe? Esse é o muro, viver em oração. Tem crente que não ora. Tem crente que não ora, infelizmente. Aqui não, eu creio que aqui não. Né? Mas lá na Dinamarca tem uma igreja que os crentes não oram, pastora Luana. Né? Não ora. Crente que não ora, está fadado ao fracasso espiritual. Sabe por quê, queridos? Porque a oração é que sustenta o cristão. Palavra. O muro que nós vamos construir na palavra, no temor a Deus. E quando esses muros caem, o inimigo entra. O inimigo entra. Então nós precisamos, para combater a Jezabel, nós precisamos viver uma vida de oração. Nós precisamos viver uma vida de palavra. É a palavra, é Deus falando conosco o tempo todo. O tempo todo. Muitas vezes, mesmo em oração, nós não conseguimos escutar a voz de Deus. A palavra confirma. Amém? Nabote entendeu o valor da herança. Nabote entendeu que aquilo que ele tinha valia muito mais do que qualquer dinheiro que Acabe desse a ele. A nossa herança não tem preço. A nossa herança não tem preço. Nabote preferiu morrer do que negociar a sua herança. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Que existem coisas pelas quais vale a pena nós sofrermos. Cristo é uma delas. Sabe? Vale a pena. Santidade. Existe um preço a se pagar pela santidade. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Eu tenho autoridade para falar para você que viver uma vida de santidade não é fácil. Mas eu tenho autoridade também para dizer algo para você. Que pela força do braço nós não conseguimos. Nós só conseguimos quando nós deixamos o Espírito Santo agir dentro de nós. É Ele que nos capacita a vencer as áreas que nós não conseguimos vencer. É só por meio dEle. E isso tem um preço. Fidelidade. Fidelidade. Também existe a vida do cristão, querido. Muitas vezes é uma vida de renúncia. Precisamos ser fiel. E quando eu digo ser fiel, não necessariamente somente ao matrimônio. Ser fiel à palavra de Deus. Ser fiel aos nossos negócios. Ser fiel, sabe, com aquilo que a gente se compromete a fazer na obra de Deus. Ser fiel às nossas relações interpessoais. Ser fiel. Ser verdadeiro. Ser obediente ao Senhor em tudo. E eu sei que isso tem um preço, sim. Tem um preço. Nós precisamos morrer todo dia de manhã. Nós precisamos morrer. Morrer para o mundo. Sabe? Morrer para as nossas vontades. Morrer para os nossos desejos. Morrer para o orgulho que o tempo todo aflora dentro de nós. Sabe? Morrer para as coisas que nos afastam de Deus e quer nos roubar a herança do Senhor Jesus. Olha o que diz em Apocalipse 2:10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Eis que o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão, para que sejam provados, e vocês passarão por perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aleluia. Sabe por quê, queridos? Que nós temos tanta dificuldade às vezes. Eu falo por mim. Quando eu digo que a palavra muitas vezes me confronta. Sabe por quê que nós temos tanta dificuldade de muitas vezes ceder às coisas do mundo? Sabe por quê que nós somos tão apegados a esse mundo? Porque nós não entendemos ainda sobre a eternidade. Quando nós entendemos que o que nós vivemos aqui é uma pequena fração da eternidade, que isso aqui é um estalar de dedos. Essa semana,
3 conhecidos meus, não eram amigos, mas 3 conhecidos meus e uma pessoa bem próxima partiu. Um de 46 anos, um de 42 e um já era de um pouco mais de idade. E aí, qual é o legado que nós vamos deixar? O que vão dizer ao nosso respeito? Nós precisamos pensar nisso. Muitas vezes, o pastor até falou semana passada, muitas vezes nós estamos tão apegados a esse mundo, nos preocupando tanto com o que vamos viver aqui, com o que vamos desfrutar aqui, e às vezes acabamos negociando a herança de Deus nas nossas vidas, por um momento, por um prazer, por um status, por uma aceitação principalmente. E aí eu me refiro especialmente aos jovens. Cuidado, queridos, cuidado. Cuidado com essa história de querer ser amado. Cuidado com essa história de querer ser aceito. Você pode estar negociando a herança que o Senhor te deu. Nós precisamos ser posicionados naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. O pecado promete prazer, mas entrega destruição. O diabo sempre vende ilusões. Sempre. Sempre. Basta você abrir. Eu nem gosto muito de blogs, desses blogs, né? Nada contra, mas eu não gosto muito de acompanhar. Mas vez e outra a gente vê uma informação e o algoritmo fica mandando. É impressionante. Todo dia, quando você abre a internet, você vê um jovem tendo sua vida ceifada. Pessoas com casamentos sendo destruídos. Quantos casamentos? E pasmem, é dentro da igreja. Eu não estou falando de gente que mora no mundo, que vive no mundo, não. Crente se separando tem muito. Crente que vive separado dentro da mesma casa. Você sabia que é só o que tem? Crente que vive como 2 amigos dentro de casa, né? Já levou a herança do Senhor. Família, queridos, é a herança de Deus. Família é um presente de Deus para nossas vidas. Foi Deus que fundou a família. Eu sempre defendo a família com unhas e dentes, sabe por quê? Porque eu sei que essa é uma das áreas que o diabo mais ataca, que o mundo mais ataca é a família. Porque também sei que uma família desestruturada desestrutura tudo. Tudo. A sociedade, a família é a base da sociedade. Sabe, querido? E quantos jovens têm aí iludidos com aquilo que o mundo oferece? Eu sou muito novo, pastor. Eu quero viver um pouco mais. Um dia eu escutei uma pessoa dizer assim, ó: menina, volta para a igreja. E ela falou assim: pastor, não, na verdade não era nem pastor, soube que ela falou, não falou para mim não. Eu quero passar um tempo no mundo para que eu tenha testemunho para contar. Você já pensou? Olha que mentira de Satanás. Olha como o mundo é sorrateiro. Você acredita nisso? Uma pessoa que era da igreja, uma pessoa que servia na obra do Senhor, lindamente, foi para o mundo e o diabo disse para ela: vá viver a sua vida. Um dia você volta. Você acha que volta? Eu creio que volta, porque Deus é misericordioso. Mas sabe, queridos, é assim que o diabo faz. Quantas pessoas que têm um chamado maravilhoso na obra do Senhor e por conta de um detalhe de nada se afasta da casa do Senhor. Quantas outras pessoas que sentem um chamado no coração, aí dizem: não, agora eu não vou não, primeiro eu vou me informar. Quando eu me formar, aí eu vou para a igreja. Aí se forma. Aí ela diz assim: não, mas é assim, eu me formei agora, eu tenho que ganhar dinheiro, né? Eu tenho que me estabilizar, né? Aí quando eu me estabilizar, eu vou servir ao Senhor. Aí ela começa a ganhar dinheiro. Ela diz: mas aí agora não, eu vou ter que casar. Porque afinal de contas, eu preciso estar casado para ir com meu marido ou com a minha esposa, servir ao Senhor na obra do Senhor. Aí quando ela casa, ela diz: não, mas aí eu primeiro vou curtir os meus primeiros anos de casamento. E depois eu vou.
e depois eu vou. E sabe o que é que o diabo diz? Amostradinho, continua assim. E você ri, viu? Aleluia. Mas é verdade. Sabe o que é isso? É o mundo roubando a nossa herança, querendo roubar a nossa herança, o chamado. Não abre mão do teu chamado, querido. Não abra mão da sua família. Lute pela sua família com unhas e dentes. Não abra mão da herança do Senhor. O Senhor te deu. O Senhor te deu e Ele quer que você cuide. A nossa herança custou sangue. Essa herança que eu tenho falado para vocês, queridos, foi uma herança que foi conquistada a preço de sangue na cruz. A preço de humilhação. Sabe? Jesus não tinha pecado nenhum. Ele não tinha pecado. Ele não tinha culpa, mas se fez culpado. Ele não tinha pecado, mas se fez pecador, para que eu e você pudéssemos hoje estar aqui. Ele foi humilhado, ele foi cuspido. Tiraram as roupas dele. Hoje você vê nos filmes, você vê nas fotos, Jesus com um pano enrolado sobre ele. Se você for estudar teologia e você for estudar história, Jesus foi crucificado nu. E sabe por quê? Que era uma forma de humilhação, era a maior forma de humilhação. Jesus pagou esse preço por mim e por você. Ele nos deu essa herança, foi uma herança de dor, de sofrimento, de sangue derramado. Não podemos negligenciar essa herança. Não podemos negligenciar essa herança. Ela custou um sangue. Efésios 1,7 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões de acordo com as riquezas de sua graça. Sabe, queridos, Jesus nos amou tanto, tanto, de tal maneira, que Ele abriu mão de quem Ele era, aqui na terra. Em nenhum momento, diz lá em Efésios, mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus, pelo contrário, anulou, negou-se a si mesmo, e por obediência entregou-se à morte de cruz. Sabe, nós precisamos estar atentos. O mundo o tempo todo diz para nós: vai lá, deixa esse negócio de célula de lado, isso é bobagem. Sabe, o mundo tenta todo o tempo nos ocupar de coisas. Nós temos que trabalhar, fala papai para mim mesmo, nós temos que trabalhar, mas sabe o que é que acontece com a gente? São prioridades demais. Tudo é prioridade. A gente tem uma prioridade nas 6 horas da manhã, tem uma prioridade 7 horas, tem uma prioridade 8 horas, tem uma prioridade 9 horas. Quando chega de noite a gente tem prioridade. E qual é a prioridade que nós damos para Deus muitas vezes? Eu não quero com isso, queridos, trazer peso para você não, pelo contrário. Não é essa a intenção da minha palavra, pelo contrário, é abrir os nossos olhos. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele está atento ao nosso comportamento. Ele sabe das nossas fraquezas. Ele não sabe do nosso futuro, mas ele sabe do nosso passado. Ele sabe daquilo que a gente se entrega com toda a nossa vontade. E ele vai agir sobre isso. Essa herança exige vigilância. Essa herança que o Senhor nos deu exige vigilância. Nós precisamos estar vigilantes. Sabe, Apocalipse 3,11 diz assim: venho em breve. Jesus está voltando, irmãos. Eu vou repetir, Jesus está voltando. Glória a Deus. Que bom que você diz glória a Deus. Tem uns que dizem assim: ai meu Deus. Que bom que nós dizemos glória a Deus. Mas Jesus está voltando. E diz mais: apegue-se ao que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Apegue-se. Apegue-se à fé. Sabe? Apegue-se ao relacionamento com o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para você. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E ele deseja ardentemente ter um relacionamento íntimo com você. Se você bem souber, se eu bem souber,
nós andaríamos o tempo todo conversando com o Espírito Santo. Eu li um livro que mudou a minha vida em relação ao entendimento sobre o Espírito Santo. Pastor Abe Uber, Meu Amigo Espírito Santo. Procura esse livro. Eu já sempre falo, porque eu já li várias vezes. Mas é maravilhoso você entender que o Espírito Santo é uma pessoa. E que Ele quer se relacionar com você. Você está triste? Fala com Ele. Está angustiado? Fala com Ele. Você sabe qual é a doença do século? Sabe? Doutor, diga lá, doutor. Eu não estou dizendo a você que negligencie a medicina. Não é isso, ponto. Mas eu estou dizendo para você que o Espírito Santo pode te ajudar a vencer isso. Tem pessoas tirando a vida. Tem pessoas tirando a própria vida por viver um estágio de depressão tão grande. Eles vivem uma dor tão intensa que eles preferem tirar a própria vida do que enfrentar isso. Mas sabe por quê? Muitos deles, porque não conhecem o poder que há no Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, o que o Espírito Santo quer é que nós sejamos transparentes com Ele. Ele sabe do que nós precisamos. Jesus sabe do que nós precisamos. O problema é que às vezes nós dificultamos o Evangelho. O Evangelho é simples. O Evangelho é algo simples, você só precisa chegar para o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo de Deus, me ajuda. Existe uma área na minha vida que eu não estou conseguindo vencer, me ajuda. Espírito Santo de Deus, estou tentando fazer isso aqui, não consigo, me ajuda. Espírito Santo, eu estou precisando de uma direção em relação a tal coisa, me ajuda, é assim. Não precisa falar eloquente, não precisa dizer palavras, não, queridos. É uma relação íntima. E somente assim nós vamos proteger a nossa herança, permanecendo na palavra. Sabe, queridos, precisamos conhecer a palavra, porque se nós não conhecermos a palavra, o mundo virá com mentiras, com sofismas, e nós vamos acreditar. Tem pessoas acreditando em tanta baboseira que se fala na internet, chega a dar dó. Precisamos estar atentos. E quando é que eu sei, pastor, que o que eu estou escutando na internet é de Deus ou não? Vai para a palavra de Deus. Passa pelo crivo da palavra. Eu vejo gente recebendo profecia de tudo quanto é jeito e vivendo em cima disso. Eu creio em profecias. Eu já recebi várias profecias, mas toda vez que alguém me dá uma profecia, eu vou orar a Deus para saber se é de Deus. Porque o diabo também age. O diabo também fala. Aleluias. Viva em santidade. Viva em santidade, queridos. E quando eu falo para você viver em santidade, eu quero te dar um segredo maravilhoso. Santidade não tem a ver com força do braço. Todas as vezes que eu tentei viver uma vida de santidade. E por que eu falo viver uma vida de santidade? Porque santo nós já somos. Amém? Quem é santo aqui? Glória a Deus, vocês aprenderam. Nós já somos santos por meio de Cristo Jesus. Ele já nos santificou. Mas nós vivemos no mundo. E o mundo é corrompido. O mundo jaz no maligno, então ele está o tempo todo tentando roubar a nossa herança. E por conta disso, nós precisamos o tempo todo estar lutando para manter essa santidade. Só que para manter essa santidade, não adianta eu fazer pela força do meu braço, não. Quem nos dá a condição de manter essa santidade também é o Espírito Santo de Deus. É Ele que nos ajuda a vencer. Sabe? É Ele que vai nos justificar, sabe? É Ele que vai nos dizer, olha, não vai por aí, vai por aqui. Aleluias. Precisamos viver em santidade. Diga não ao pecado. E quando o seu não, quando a Jezabel falar dentro, quando você disser não, eu não quero. Sabe, queridos, eu vou contar um testemunho para você. Não vai se escandalizar não, por favor. Quando eu estava num processo de cura, de libertação e de restauração,
há uns 12 anos atrás, eu tinha muitos vícios, muitos. Eu não valia nada, eu era um Zé Ninguém. E eu não tinha só o vício da bebida, eu tinha outros vícios, talvez até pior do que a bebida. E eu lembro que quando eu comecei a buscar restauração em Deus, algumas áreas da minha vida, eu tinha muita dificuldade porque eu também era viciado. Uma delas era a pornografia. E eu lembro que quantas vezes minha esposa estava no quarto dormindo e eu estava na sala e aquela vontade fluía dentro de mim, aquele desejo de ver. Eu abri o computador da empresa ainda mais, o computador da empresa, e eu digitava, começava a entrar. Só que o Espírito Santo começou uma obra dentro de mim, queridos, e aquilo começou a me incomodar. E eu dizia assim: Espírito Santo, por favor, eu não quero mais fazer isso. E a Jezabel gritava dentro de mim: é só uma vezinha, é só a última. É só a última. Cristina também passava por um processo. Ainda estava no processo, então a gente ainda brigava muito. Então ela passava poucos dias sem falar comigo, 15, 20, 30. Então eu ficava muito vulnerável. E eu lembro, queridos, e para a honra e glória do Senhor eu falo isso, há muitos anos eu vivo em vitória, há muitos anos eu vivo em vitória, mas quantas vezes eu de frente para a tela, eu disse sim: Espírito Santo, eu não quero fazer mais isso, por favor me ajuda, a internet caía. E eu tentava acessar o site, porque a Jezabel gritava dentro de mim, e a internet caía. E eu olhava para o roteador, a luzinha verde piscando. Eu ia lá, o diabo é tão sujo que eu ia lá, desligava o roteador, ligava de novo, desligava. Aí o Espírito Santo dizia: você não entendeu ainda, meu filho. Você pediu uma ajuda, eu estou te ajudando. Sai disso daí. Entendeu? Você está me entendendo? É assim que o Espírito Santo faz. É assim que ele faz. Com a bebida foi do mesmo jeito. Com a bebida eu estava em São Paulo, numa festa enorme. Eu peguei uma cerveja e veio na hora aquela sensação de tristeza dentro de mim. Uma tristeza como se eu tivesse perdido alguém meu. Eu coloquei aquela bebida lá em cima e mandei uma mensagem. Não tinha WhatsApp na época, era meu nome? Message. Para a Cristina e falei: amor, estou me sentindo tão mal aqui. Tinha umas 500 pessoas lá na festa. E ela disse assim: pois vai lá para o apartamento. Foi a última vez que eu bebi na minha vida. Lógico, eu passei por um processo. Então a santidade é algo que nós dependemos do Espírito Santo. Mantenha uma vida de oração, como eu já falei aqui. Ora. Sabe, queridos, esses dias que eu digo é um bocado de dias atrás, eu vi uma pesquisa feita nos Estados Unidos. Eu confesso para você que eu não acredito nessas pesquisas, mas tem lá que 75% dos crentes, dos evangélicos, dos cristãos não conseguem orar mais do que 10 minutos. Eu não acredito nisso. Pelo menos aqui não. Aqui tem homens e mulheres de oração, mas também tem muito cristão que não consegue orar 5 minutos. Não consegue. E nós precisamos ter uma vida de oração. Nós precisamos. Tira de manhã, sabe? E eu digo isso, querido, oração secreto, sabe? É importante porque você escuta Deus e você fala com Deus, sabe? Tira um tempo de manhã. Se você não consegue tirar meia hora, 5 minutos, 10 minutos, mas tira um tempinho. Pergunta para Ele o que é que Ele quer de você. Fuja do pecado, fuja. José, um homem de Deus, quando a mulher chegou para
A Potiféia, tô brincando. A mulher de Potifar chegou para ele, com certeza uma mulher muito bonita, muito cheirosa, muito arrumada. Ele não ficou olhando e disse: Deus, por favor, faz eu resistir. Ele fez isso? Foi o que ele fez? Tem situações que nós precisamos fugir mesmo. Fuja. Eu lembro também que eu estava no processo. Eu dizia para minha mulher: amor, eu vou só jogar uma sinuquinha com os meninos. Não tem problema não. Já estou forte. Não bebo mais não. Aí ia para sinuca. E tome sinuca, vai. Aí o colega bufa uma cerveja lá para ele. Eu olhava. E tome sinuca, o outro colega bufa outra cerveja, bem geladinha, mofada. A minha boca já começava a espumar. Com meia hora naquela sinuca, adivinha? Saía como quem não quer nada, olhava para um lado e outro. Bufo. Deixa eu te contar um segredo. Eu sei que às vezes dói. Tem pessoas que a gente precisa deixar para trás. Eu sei que às vezes dói. Tem mesas que nós precisamos sair delas. Eu sei que às vezes dói. Tem pessoas que a gente ama, ora por elas, mas a companhia delas não nos edifica. A Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Se não for assim, nós não vamos viver em vitória. Amém?